Boa noite a todos aqui em Perth, boa noite a todos, bom dia no Brasil. Obrigada por doarem um pouco do tempo de vocês para estarem aqui na noite de hoje, que não é, a gente nessa vida corrida que nós temos não é fácil. O tema hoje abordado é a parábola do semeador. É um tema que me fez refletir bastante, porque por mais que a gente ache que a gente segue todos os ensinamentos deixados pelo nosso Divino Mestre, a gente percebe o quanto que nós ainda precisamos evoluir e o quanto que nós ainda temos que aprender. A parábola do semeador, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 5 e 6. A parábola do semeador, ela pode ser encontrada em 3 evangelhos, tá? No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, do versículo 4 ao 8. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nos versículos de 3 a 9. E no Evangelho de Mateus, capítulo 13, nos versículos de 1 a 9. E é a parábola que nós estaremos abordando, a de Mateus, tá? Eu vou ler a parábola, porque ela é um pouquinho longa, tá? E depois eu vou, assim, expor o sentido da parábola nos traz. Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e esses, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem ouvidos ouvir. Eu acho que nessa parábola, Jesus, quando ele estava expondo essa parábola aos discípulos, acho que ele quis dar um puxãozinho de orelha em todo mundo, né? Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Ou então nós estamos assim, a todo momento ouvindo, mas sempre estamos naquela morosidade de exercitar, né? A gente ouve, mas às vezes a gente leva um tempinho a ter um entendimento e a exercitar. A parábola, ela é simbolizada de 3 maneiras: a semente, o semeador e o solo. A gente tem aí 3 maneiras, e o protagonista dessa história é o solo, né? A gente pode achar que é a semente, mas estamos enganados, é o solo. E o que representa essas 3 maneiras? A semente, ela é representada pela palavra de Deus. A semente, ela é divina, né? Todos nós recebemos essa semente, essa centelha divina, quando estamos aqui nesse processo de evolução. O semeador, que na verdade o primeiro dos semeadores que nos trouxe a palavra no Evangelho é o Cristo, e depois todos nós. Cristo trouxe, semeou, fez a parte dele, mas a responsabilidade de cada um de nós também é de continuarmos essa semeadura, né? O solo, que é o coração humano, cada qual tem a sua particularidade. Então, vamos pensar que se a gente fizer assim uma comparação do ser humano com uma árvore, né? Toda planta tem um processo, né, cíclico de crescimento. Então, existe a semente ela é semeada, e da forma com que a semente é semeada, aquela árvore vai crescer e ela vai dar bons frutos, vai dar flores, vai dar folhas verdes.
Mas isso tudo depende do quê? Do solo que ela é semeada, né? Muitas vezes a gente, até nos nossos jardins, a gente tem um jardineiro aqui que pode ajudar a esclarecer, não é? Se a gente não tomar cuidado com essa plantinha, dependendo do solo que você vai plantar essa semente, se você não cuidar, ela não vai brotar, ela não vai ter uma boa semeadura, ela vai ter dificuldades. E dizem, já foi provado isso, que se a gente fala com as plantinhas, se a gente dá amor às plantinhas, elas crescem com mais vigor, elas dão mais flores, até frutos. Então imagine se uma plantinha ela responde ao amor dado ao tratamento, né, que a gente oferece nesse processo todo dela. Imagine se nós fornecemos isso a um irmão. Então, isso chega a ser assim simples, né? Porque se eu posso fazer para uma plantinha, por que eu não posso fazer para um irmão, né? Então, vamos continuar. O que a parábola traz para a realidade na qual vivemos atualmente? Que essa loucura que a gente vive hoje, a gente deixa passar muitas coisas, né? Vamos por partes, porque ele separou por partes, né? O Jesus, e ele coloca, Mateus, e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Trazendo isso para a realidade, é aquela semente que ela é, vamos dizer assim, derrubada, ela é deixada ao solo, sem cuidado algum, ela não vai ter muito que condição de brotar. A mesma coisa acontece com a gente. A gente, quando ouve ou então abre o evangelho, muitas vezes a gente fala, puxa, vou ler uma parte do evangelho aqui que eu estou precisando receber, né, uma bênção, e eu vou ler hoje o evangelho. Então, lê o evangelho, agradece, mas fica somente naquilo. A gente não se aprofunda, a gente não dá continuidade aos ensinamentos. O que Jesus veio nos trazer realmente, que é muito mais do que só você ler uma passagem e simplesmente fechar o livro e não dar importância. Então, é um ensinamento que ele ficou assim superficial. Seria a mesma coisa que a semente largada ao meio do caminho, que ela não teria condições nenhuma de brotar, de crescer e virar uma árvore, né? Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Nessa passagem, ela simboliza aquelas pessoas que elas ouvem com alegria os ensinamentos do Evangelho, né? Mas pela falta de base não conservam ou não absorvem o que receberam. Então, é o caso, linkando novamente com a semeadura da plantinha, né? Se a gente não cuidar, a gente não vai ter resultado. E o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente está com o coração apertado, a gente passa por dificuldades e nós procuramos consolo, conforto em nossos corações de alguma forma. Cada um procura o que melhor lhe conforta os corações, não importa a qual religião a gente venha praticar. A gente procura um conforto, a gente vem em busca de uma palavra amiga, a gente aceita com alegria aquela palavra, como está dizendo aqui, a gente recebe com alegria, os nossos corações se acomodam, ficam mais apaziguados, nós estamos mais tranquilos. Aí passou aquele momento, né, que a gente estava naquela tempestade, aquele momento de dificuldade passa, e aí a gente começa a se distanciar de novo do Evangelho, da casa
que te trouxe aquele amparo, um consolo no coração, aí você se afasta porque hoje você tem uma festinha, ou então não posso perder o último capítulo da novela, ou então se chove demais, a gente também não costuma, né, muitas vezes pular. Então são as consequências que a gente tem no nosso dia a dia e que a gente pode achar que não tem importância. E aí, outro dia, nós, assim, até não é porque nós estamos aqui que a gente vem, faz as exposições, ou então a gente se dedica um tempo maior, né, para ajudar aquelas pessoas que procuram a gente, que a gente é um pouco melhor. Não. Outro dia, acho que foi sábado, né, que nós estávamos discutindo com o grupo que nós temos, e aí todo mundo traz os seus problemas, né? Porque olha, eu hoje não estou conseguindo me dedicar, não estou conseguindo me concentrar, eu não estou numa boa fase. Todo mundo tem seus problemas, isso é normal. A gente está aqui exatamente para poder ser melhorado, né? Tratar dessa terra, esse solo, né? Arar esse solo, fazer desse solo um solo mais maleável, mais propício para que a gente consiga desenvolver o que nós temos de bom, que Deus nos presenteou com essa sementinha, né? E aí a gente fala, até que ponto eu estou preparado para poder absorver essas mensagens que Jesus nos deixou no Evangelho? Até que ponto eu consigo exercitar todas essas mensagens que ele deixou para nós? Há 2000 anos, no Evangelho, mas tem outros mais antigos. Se a gente parar para pensar quantos mil anos esses ensinamentos, eles não estão tentando, né, dar um toque para a gente, vamos melhorar, vamos colocar melhores valores nas nossas sacolinhas, né? Vamos tentar nos ajudar, porque se a gente evolui, nós estamos nos ajudando também, né? Aí outra parte caiu entre os espinheiros e estes crescendo as abafaram. São aqueles que ainda estão ocupados com as coisas materiais, fascinados com os desejos terrenos, desprezando o verdadeiro amor ao qual fomos presenteados. Eu acho que a grande maioria que, mas eu frequento igreja, eu vou ao centro, eu me dedico, beleza, já está fazendo um grande esforço, com certeza, porque todos nós somos falíveis no momento, senão a gente não estaria aqui enfrentando todas essas dificuldades que nos são apresentadas, que é para o nosso bem-estar, para a nossa evolução interna, moral, a gente se sentir mais evoluídos. E muitas vezes essa sementinha, ela cresce no meio dessas ervas daninhas, desses espinheiros, e com muito sufoco ela consegue brotar, ela brota, aí chega um momento que você passa, nossa, aquela dificuldade que você fala, meu Deus, mas eu rezo todo dia, quanto mais eu rezo, parece que a coisa não anda, parece que a coisa não resolve. E aí você fala, meu Deus, você se sente meio que fraquejado, você fala, meu Deus do céu, eu rezo, eu peço tanto, por que nada acontece? Por que tudo dá errado? Né? E é o que muitas vezes faz com que a gente desista, né? Porque a gente está se esforçando, mas esse esforço, ele se faz necessário, mesmo que venha a sementinha ali, está se esforçando para crescer no meio daqueles espinheiros, das ervas daninhas, porque a gente está sendo preparado para uma melhoria, para a gente se envolver, para a gente ter um entendimento real das palavras do nosso Divino Mestre, que nos traz, nossa, tanto conforto, nos traz tanto amor, nos envolve em tanto entendimento. Então, muitas vezes, a gente passa por uma dificuldade, mesmo a gente exercitando o Evangelho, vindo à casa espírita, ou indo à igreja, ou um templo, não importa o que,
Muitas vezes a gente se pergunta, meu Deus do céu, mas nada dá certo. Então você desiste, você acaba desistindo. Você fala, não, já estou cansado, já rezei, não resolve. Mas a gente não pode esquecer que a semente tem o seu tempo para colheita, né? Não tem aquele ditado? Né? A gente colhe o que planta, né? Então, tudo tem o seu tempo. A gente tem que entender que as dificuldades, elas estão ali para nos auxiliar, para nos fazer crescer, para nos ajudar. Muitas vezes, elas nos fazem chorar, nos faz, algumas vezes, até se revoltar, que não seria o mais correto, e pode ser difícil, mas a gente, mesmo com as dificuldades, mesmo com as tristezas, nós devemos colocar nossas cabeças no travesseiro antes de dormir e agradecer até mesmo pelas dificuldades, porque são essas dificuldades que nos auxiliam a gente aprimorar e a evoluir espiritualmente. Continuando, a última parte, outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outros 60 e outras 30. São aqueles que ouvem, assimilam, atendem a mensagem num processo natural. Então, é aquela árvore que, se você conversou com ela, que é você conversar com você mesmo, e tentar se entender, tentar se interrogar, se perguntar o tão quanto eu estou fazendo para me melhorar e poder também, a partir do momento que nós nos melhoramos, nós conseguimos fazer dessa semeadura a partilha com as outras pessoas que estão à nossa volta, que é essa a intenção. Por isso que na parábola vem 100 por um, outros 60 e outros 30. Se você teve um bom cultivo, se você teve um bom entendimento, você pode dar, através de uma sementinha, você dá uma árvore, mas quantos frutos você não pode dar nessa árvore, né? Então, você pode dar 100, outros podem dar 60%, outros 30%, algum nenhum. Mas isso não importa, porque todos nós temos a semente. Vai caber a nós descobrirmos quando vai ser esse momento da gente distribuir e deixar essa semente florescer, porque todos nós temos. Nosso Pai, na sua divina bondade, deixou essa semente para todos nós. E a responsabilidade de semear é somente nossa. Então, aqui o protagonista da história é o solo, porque o solo é o nosso coração, é o nosso íntimo, é o quanto nós estamos absorvendo do que Jesus nos trouxe e nos ensinou. É o quanto nós precisamos nos questionar se nós estamos fazendo a nossa parte para podermos evoluir. Isso é um benefício para nós mesmos. Então, a gente sempre, quando for orar, antes de orar, tentar se perguntar: eu estou fazendo a minha parte? Eu estou tentando florescer o quanto Jesus fez e o tanto que ele trouxe através dos sacrifícios todos, ele deixou e semeou para todos os filhos do nosso Pai. Então, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, né? Aí, os 4 campos de semeadura citados na parábola simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual. A parábola, ela deixa algumas lições para a gente, né? A maioria das pessoas, por diversos motivos, ainda não recebe as boas novas para a evolução individual. Então, mais uma vez, nós vivemos num mundo extremamente materialista, nós precisamos de todo esse movimento material para que a gente sobreviva, mas nós devemos pensar que isso é importante, mas não devemos esquecer que no momento que a gente conquistar uma evolução,
e mudarmos de morada, a gente vai estar com um processo de aprendizado um pouquinho mais adiantado. Então, não vamos só deixar nos envolver por este mundo materializado que hoje nos engole. A gente, se for parar, a gente não tem tempo para nada, nada. A gente, às vezes, até usa a desculpa de não ter tempo para deixar de desenvolver os benefícios que o Evangelho nos traz. A frutificação é um processo de evolução, então isso é muito importante. A gente estar sempre aptos em frutificar. Quanto mais nós frutificarmos, quanto mais nós entendermos os ensinamentos deixados, maior a nossa evolução, maior e eu diria até mais prático e fácil para nós mesmos, porque quando nós conseguimos assimilar alguns ensinamentos deixados por Jesus, nós também passamos a desenvolver algumas características morais que até então nós não temos como prática no nosso dia a dia. E às vezes, se a gente começa a exercitar a paciência, deixar de ser egoísta, deixar de ser ciumento, esses valores que não nos levam a lugar nenhum, quando a gente passa a entender que se nós abrirmos espaço para ter o companheirismo companheirismo de pessoas, o amor, a fraternidade, isso nos alivia, nos deixa mais leve e nos traz muitos benefícios. E a árvore aqui, toda cheia de frutinhas, o grau de frutificação não é igual para todos, porém todos possuímos as sementes em nossos corações, como eu disse inicialmente. Não é necessário que todos nós caminhemos juntos, cada um tem o seu momento, cada um tem as suas dificuldades, todos nós passamos por problemas. Não é necessário você se equiparar a ninguém. Ah, mas ele é um santo, eu estou muito atrás disso. Não, você não está muito atrás disso. É só uma questão de tempo. Tudo tem o seu tempo. Cada um tem as suas dificuldades, as suas tristezas, mas isso também vai passar e você também vai frutificar. Tem uma reflexão que eu trouxe do livro O Pão Nosso, de Emmanuel, né? Lógico. Que é uma parte só, é um trecho só, tá? Da mensagem, porque é uma mensagem longa, que diz o seguinte: se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceite-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. É uma passagem do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, e eu espero, através dessa exposição, ter deixado alguma mensagem para vocês, que possa ajudar a confortar o coração de todos e que caiba no momento certo. E que vocês lembrem que nós temos aqui o Evangelho, que é um santo remédio para todos nós. Muito obrigada, obrigado a todos do Brasil que nos acompanha. E vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Vou aguardar mais um pouquinho para ir. Acabou. Vamos ver se a evangelização terminou, mais um pouquinho só.
início a nossa prece de encerramento. Vamos nos ajeitando, nos confortando em nossas cadeiras. Vamos pedindo ao nosso Pai que nos envolva nesta harmonia, nesta luz, que neste momento nos envolve em muita fraternidade, em muito amor, pedindo que Ele nos proteja, nos abençoe e que possamos, através dos seus ensinamentos, aprimorar a nossa qualidade moral, os nossos valores, que possamos todos juntos seguir nesta jornada, edificando a todos os ensinamentos aqui deixados, e vamos assim retirando de nossos corações os mais puros sentimentos de amor, e vamos envolvendo neste momento aqueles países que se encontram em guerra, neste momento, principalmente o Afeganistão, que onde crianças, famílias, mães, em todo o processo de desespero se encontram em aflição, que todos possam ser abraçados e abençoados pelo nosso Divino Mestre, pelo nosso Pai Maior, e que possam lutar com resignação e forças para continuarem a seguir sua jornada. Vamos também agradecendo a todos os irmãos ancestrais dessa terra que nos recebem e nos auxiliam neste momento, nos envolvendo e nos dando a oportunidade de estarmos aqui tentando e auxiliando aqueles irmãos que aqui vêm em busca de conforto. Obrigado a todos aqui presentes, obrigado a todos os irmãos do Brasil, que todos sejam abençoados e que possamos ter uma semana envolvidos de muita paz, muito amor, e até a semana que vem. Muito obrigada, que assim seja.